Fala aí pessoal, tudo bom? Como vocês estão? Vamos começar mais um vídeo aqui no nosso canal. Eu sou o Gustavo Pompeu, eu sou trader e investidor na Bolsa de Valores e hoje nesse vídeo aqui a gente vai dar um panorama sobre o mercado. A gente comenta o que está acontecendo com o mercado brasileiro e também a gente fala de algumas ações aqui para fazer uma análise e entregar um conteúdo de valor para vocês, tá? Esse quadro eu venho postando ele no canal e agora eu defini um cronograma para ele. Então, de segunda, quarta e sexta, a gente vai ter vídeos de panorama às 16 horas, 4 horas da tarde, basicamente, tá? Uma coisa que eu queria tirar uma dúvida com vocês é o seguinte: vocês querem um vídeo apenas de um panorama ou vocês acham legal eu fazer um vídeo de panorama mais um assunto específico que a gente pode tratar aqui que vai te ajudar no mundo dos investimentos? Como, por exemplo, faz um panorama do mercado, mas fala sobre como as emoções impactam as suas operações, os seus investimentos, ou faz um vídeo de panorama, explica bonitinho como é que funciona as ações, como é que funciona um tema da renda fixa, para trazer um conhecimento a mais para vocês, entregar um conteúdo de valor de fato. Então, essa é uma dúvida que eu tenho e quis jogar ela para vocês se seria legal eu trazer esse tipo de conteúdo. Então, deixa aqui nos comentários, tá? E agora vamos lá de fato fazer o nosso vídeo de panorama, onde a gente vai comentar aqui sobre o mercado, tá? Primeiramente, a gente abre o Ibovespa aqui para estar visualizando o que está acontecendo com ele, né? Entender o mercado de maneira geral, explicar para vocês. Olha só, desde março, então, a gente vem fazendo fundos cada vez mais altos aqui no Ibovespa, a gente pode verificar todas essas movimentações aqui e a gente está então em uma tendência de alta. A gente tem topos e fundos cada vez mais altos que representam uma tendência de alta. E essa tendência ela está muito forte porque a gente pode ver os momentos em que o mercado fez recuos aqui, como esse momento aqui, anteriormente aqui, até mesmo esse recuo aqui. Essas movimentações que o mercado fez, logo o comprador voltou a agir. Isso indicou para a gente força por parte do comprador, quem está movendo os preços para cima, basicamente. E quando a gente se aproximou a essa região dos 110 mil pontos, 112, 111 e 500, a gente tinha regiões bem relevantes, são números psicologicamente falando bem importantes, o que poderia fazer com que o mercado tivesse bastante dificuldade para romper. Inclusive, a gente viu um topo duplo aqui nessa região dos 111 e 500, tá? O mercado ele sinalizou que poderia fazer um recuo maior com a formação desse topo duplo, só que ele não teve um rompimento convicto aqui desse fundo anterior que indicaria para a gente que a gente poderia fazer um retorno maior, de repente até os 106.800 e posteriormente até os 104.400. Não foi isso que o mercado sinalizou. Ele logo defendeu nessa LTB que foi rompida, uma LTB que a gente une aqui dos topos lá de setembro de 2022, dezembro ali, mais ou menos janeiro também desse ano, tá? Então, de fato, o mercado estava muito forte e olha como ele fez o rompimento dessas regiões importantes aqui para cima. Foi com muita convicção, foi sem muita dificuldade. Isso está sinalizando muita força por parte do mercado. Só que agora, nesse momento, a gente se reaproxima novamente a uma região bem importante aqui pelo gráfico semanal. Vocês podem visualizar, né? Que é a região basicamente do 118 mil pontos, 117.900, né? Olha, a gente teve aqui vários toques, né? A gente teve anteriormente aqui também. A gente pode olhar de maneira melhor aqui pelo gráfico diário para ver. Olha só, foi regiões onde o mercado ele travou de certa forma. Então, tudo isso indica para a gente que é uma resistência importante, é um lugar que o mercado ele pode ter dificuldade. Olha o histórico. Então, isso tudo torna uma região importante, né? Basicamente, a definição de uma resistência é uma região de preço onde tem um fator psicológico e isso pode fazer com que o mercado trave nessa região, tá? Então, de maneira geral, sobre o Bovespa é isso, mas apesar de a gente ter regiões importantes para cima, resistências a serem rompidas, a gente está numa tendência de alta, a gente tem todas as médias alinhadas para cima, a gente tem já um bom espaçamento delas, tá? No semanal, a gente está caminhando para ter esse alinhamento aí mais correto, né? A gente tem ainda aqui a média móvel de 80 sobre a média móvel de 21, só que assim que a gente der uma continuidade nesse movimento audista, as médias já tendem a se alinhar, igual aqui no gráfico diário, tá? Vamos dar uma olhada aqui nas ações, vamos puxar as maiores altas aí do dia. A gente tem um destaque aí para a Braskem hoje, porque essa é uma notícia da Braskem e basicamente a Unipar. Vamos ver aqui. Eu vou até trazer aqui para vocês, né? Olha só, vocês podem visualizar aqui que
A Braskem está disparada hoje por essa notícia, né, de que a Unipar propôs uma compra, né, da Braskem nesse caso. É um papel que eu me posicionaria? Não, sinceramente não. Por quê? Porque, cara, papéis que tá envolvido a notícias, assim, eles ficam muito sensíveis e essas notícias, ela pode te afetar positivamente por um fator de sorte, muitas vezes, e pode te afetar negativamente. Então, eu prefiro ficar de olho em um outro papel. De repente, o acaso, ele pode me favorecer. Uma vez no passado, eu tinha a Ering, tinha me posicionado por um fator técnico, um fator fundamentalista, e depois saiu uma notícia de que estava surgindo proposta de compras, fusões ali, e isso fez com que a ação se valorizasse muito. Tive um ganho de mais de 70% em algumas semanas. Então, o fator acaso pode ser que beneficie, mas eu não entraria após sair uma notícia dessa, entendeu? Nesse caso, eu prefiro ficar só acompanhando de fora mesmo e não me posicionaria aqui no caso de Braskem. Dá uma olhada em açaí aqui, tá subindo bastante. Vamos colocar o gráfico semanal aqui pra gente visualizar. Ele fez um pivôzinho aqui, né, após testar novamente essa região de fundo. Fez um pivôzinho que foi confirmado ali na semana passada. A gente tinha um suporte bem importante aqui, mas varejista no geral é complicado. A gente tem Renner aí se recuperando. Estava bem depreciada, né? Não conseguiu perder aqui mais os R$ 15. Rompeu essa região desses topinhos aqui para cima. Fez essa movimentação com o pullback. Aqui a gente tem 1, 2, 3 de compra bem esticado, que seria complicado de fazer a entrada, né? Bem caro aqui nessa ocasião por conta desse gap de alta que aconteceu ali, 10% o stop aqui. Já estaria pagando o stop aqui nesse momento e dando um lucro maior aí do que o tamanho do stop. Só que nesse caso aqui, bem complicado. Na cara aqui desse topo anterior também, se a gente olhasse no semanal, tinha bastante regiões importantes ali para cima, então ficaria difícil fazer essa entrada, né? BBAS tá bem disparado, viu, pessoal? Tava com dificuldade aqui na casa do 42,50 até o 43 ali, 44, porque o papel tava negociando as máximas históricas, né? Mas só que disparada que ele deu aqui nos últimos dias, né? O papel engatou forte aí, um candle bem expressivo aqui, com bastante força. A gente está indo para mais um dia aí testando os R$ 50, né? Uma posição que eu carrego há um bom tempo e vem me dando um bom lucro aí. Minhas primeiras entradas foi lá na casa do 28, né? Que eu falei, é uma posição que eu carrego de um tempo já. Então, vem dando um belo de um resultado aí, né? Nesse momento não faria nada. A gente teve um inside bar aqui, né? Uma entradinha que poderia ser realizada aí nas máximas históricas. A gente tem aqui, ó, um inside bar, né? Um stop bem baratinho para esse inside bar, mas que poderia ser facilmente violinado também, menos de 1%, né? E o papel foi embora. Nesse momento não me posicionaria, apenas manteria a posição mesmo, já que o papel está com suas médias todas alinhadas para cima, não tem que falar que estamos numa tendência de alta, né? Eletrobras, uma bela tendência aí também. Aqui no 120 minutos a gente pode observar, olha essa movimentação do papel. A gente já tem aqui uma LTA formada. A gente teve o rompimento dessa região de topo aqui após fazer esse duplo fundo, né? Fundo na mesma região. A gente pode até ver se não teve nenhuma divergência aqui. Nesse caso não dá para ter muita noção que ele já estava bem sobrevendido há um tempo, né? Mas então, a gente teve o rompimento aqui. O mercado até respirou um pouquinho aqui antes. Deixa eu pegar a linha aqui. Deu um respirozinho antes de fazer o rompimento. Foi. Deu uma travada aqui de novo. Depois ele foi. Rompendo aqui. Ele está adotando um padrão aqui, né? De retestar. Próximo ali ao topo anterior. Dá uma carregada e vai, né? Olha só. Sempre fazendo essa movimentação. Rompeu aqui também. A gente passou essa região importante aqui. Se a gente puxar um gráfico semanal, o que a gente tem aqui para cima? A gente tem aqui mais ou menos. É sempre bom quando a gente está posicionado ou quando a gente vai se posicionar, a gente verificar assim para cima do papel regiões que o mercado possa dar uma travada. E isso eu gosto de fazer pelos gráficos mais longos, tá? E depois a gente dá uma conferida no diário para ver como é que tá, né? Olha aqui o meio dessa congestão aqui, essa movimentação toda, né? Aqui, o meio dessa movimentação são regiões que costumam
dá uma segurada no preço e de repente a gente já posicionado vai realizando parciais, né? Então é bom a gente ficar de olho. Aqui teve o rompimento, o mercado deu continuidade, no momento não está oferecendo nada aí pra gente, talvez um reteste a essa região, uma oportunidade surgindo de o papel fazendo uma movimentação semelhante ao que ele fez anteriormente aqui, para a gente ir realizando aí umas parciais aqui para cima, mas nesse momento nenhuma posição a se montar, né? Aqui o mercado deu uma oportunidade, é um preço de fechamento de reversão, esse candle aqui, né? Com stop aqui abaixo, stop seria de quanto? Stop de 4% tá legal, o mercado estaria dando uns 12 aí, tá bacana. A gente teve depois aqui também 1, 2, 3 de compra. E seria uma boa tomada de posição também. A gente já tem as médias todas alinhadas. Estaria segurando em cima da média de 8 e de 21 aqui. Estaria bem bacana. Então, no geral é isso. 5 papéis aqui que mais estão subindo. 4, 5 papéis que mais estão subindo no Ibovespa aí. Vamos dar uma olhada aqui em algumas ações que eu venho acompanhando. Que eu tenho posição. Né? B3, C3. Comentar delas para vocês que eu acho legal, né? Essas posições que eu fui entrando, comentar um pouco do que está acontecendo, né? B3, C3, eu entrei um pouco depois que ele não conseguiu perder esses fundos aqui, né? Eu visualizei isso me chamou a atenção, ele não ter perdido os fundos. Depois ele ganhou essa região de LTB aqui, né? Fez esse belo rompimento, fez uma bandeira de alta e o meu preço médio ele tá aqui na casa do 11,50, 11,30 mais ou menos, né? Então aproveitei esse pivô basicamente que o mercado fez aqui e consegui fazer a minha entrada e vem dando um bom resultado aí até o momento. Aqui para cima a gente tem bastante regiões importantes que o mercado veio ganhando, né? E o setor financeiro de uma maneira geral ele tá bem forte, né? E a gente ganhou essa resistência, a gente ganhou essa outra, a gente fez um pullback aqui recentemente a essa, né? O 14,70. Se a gente puxar aqui nos 120 minutos, o mercado fez essa movimentação basicamente, rompeu, retestou, muito provavelmente faça esse movimento buscando ali o 15,50 mais ou menos, tá? Então, esse momento que fazer com essa posição? Apenas manter, né? Nada a mexer aqui de realizar venda ou compras, não vejo uma compra nesse momento aqui. Vamos dar uma olhada em BPAC, outro papel do setor financeiro que eu venho posicionado e tá fazendo a mesma coisa, ele rompeu uma resistência aqui. Anteriormente ele fez esse recuo, rompeu a resistência, fez o recuo, muito provavelmente fazer esse movimento aqui. A gente pode dar uma olhada aqui em regiões para cima. A máxima aqui desse candle no semanal. E depois a gente já se aproxima a sua máxima histórica, né? Então, ó, como é interessante a gente olhar aqui histórico de preço para a gente encontrar regiões importantes ali, visualizar como o mercado vai se comportar nessas regiões e de repente a gente toma uma decisão do que vai fazer. Ah, vou fazer uma nova entrada ou vou resgatar um pouco do meu dinheiro, colocar lucro no bolso. É muito importante a gente ver como o mercado se comporta, né? Eu não gosto de deixar as saídas fixas, né? Por exemplo, se bater no 30,58 aqui eu saio. Não gosto de deixar as entradas fixas porque eu gosto de ir alongando as minhas operações. Então eu vou ver como o mercado vai se comportar ao chegar a essa região e aí eu tomo uma decisão. Caso ele perca um fundinho ali relevante que eu considere importante, eu posso desfazer um pouco da minha posição. Caso ele tenha perdido alguma média, então eu vou fazendo esse tipo de postura, porque conforme o mercado vai andando a meu favor, eu vou estendendo então a minha posição, porque eu acredito que o que dá dinheiro no mercado é justamente a gente manter as posições, tá? Então a gente faz boas entradas em bons ativos e estende os nossos trades aí para surfar um bom movimento, tá? Pegar movimentações bem amplas, que nem essa aqui, né? No caso de BPAC, que minha entrada foi mais ou menos aqui no 20,50 e até o momento já tá me dando mais de 40%. Então é um baita de um resultado aí, né? Uma baita de uma valorização. E isso só é possível a partir do carrego de uma posição, a partir de manter. Se eu tivesse realizado a minha entrada aqui e logo que ele me deu 10% tivesse saído, ou 5 dias depois, uma semana depois eu tivesse saído, eu não estaria surfando todo esse movimento, tá? Então, na minha filosofia de investimento, isso do carrego faz parte. Então, as minhas saídas, ela tem uma estratégia um pouco diferente, tá? Então, BPAC é uma outra ação que a gente estava posicionado, São Martinho também, que nesse momento está retestando esse topinho anterior aqui,
né, que ele fez essa movimentação aí lateral, que a gente pode ver, ó, né, teve 2 testes aqui, testou esse fundinho também aqui, depois ele veio até mais em cima aqui. Deixa eu tirar essa linha aqui. Ele retestou aqui, tentou se aproximar aqui, não conseguiu, fez um fundinho um pouquinho mais baixo. Tá testando aqui, daí eu fico esperto como é que ele vai reagir aqui a essa região. Não necessariamente ele perdendo aqui vai fazer o papel entrar numa tendência de baixa. É muito cedo para dizer isso, mas eu começo a ficar um pouco mais esperto. Por quê? Porque ele não conseguiu superar o topo anterior. Mas agora se eu começo a ver uma movimentação mais baixista no papel, de ele fez o rompimento daqui, faz um recuo aqui, começa a testar essa região aqui, e ele já sinaliza que está tendo força fazendo essa movimentação, aí eu começo a ficar mais ligeiro, né? De repente, ele fazer esse movimento. Pô, mas você deixou lucro na bolsa. Sim, pode ser que sim. Fazendo ele recuar aqui e não ter realizado lá em cima. Mas muitas vezes eu não vou cravar topo, né? É uma ilusão a gente achar que vai cravar o topo de um determinado ativo. O mercado pode fazer essa movimentação aqui. Vamos apagar aqui para ficar mais fácil. Essa movimentação aqui. E depois fazer tudo isso. É uma possibilidade. Então, eu meio que pago para ver essa possibilidade. E isso, ao longo do tempo, me deu resultado e é dessa maneira que eu atuo aí no mercado, certo, pessoal? Então, São Martinho aí nesse momento, só acompanhar. E de maneira geral, eu acho que o Ibov ele está sugerindo isso, só acompanhar no momento, não fazer entradas. Porque você olha para os papéis, eles não estão dando entrada. Eles estão dando um indicativo de que você deve manter eles ou ficar esperto por uma possível realização. Né? Eu acho que é essas duas coisas que o mercado está dizendo nesse momento. Manter as posições ou fazer uma possível realização. A gente tem uns papéis dos setores elétricos, está dando a ideia para a gente manter a posição e não realizar. Agora tem uma outra, TASA talvez graficamente, está falando de realizar uma venda. Porque ele testou aqui uma região bem importante, que o mercado já mostrou ter dificuldade para manter ali e para romper essa região, e de repente ele perdendo aqui esse fundo anterior, perdendo essas regiões, juntamente essa outra LTB aqui, LTA na verdade, pô, aqui é um indicativo de venda, e esse candle hoje ele tá bem vendedor, tá bem feio, porque ele abriu com gap de alta e bateram no mercado, tá? Então esse gráfico fala para mim uma venda, mesma coisa que VEG, por exemplo, olha só a movimentação que fez. A gente tem topos mais baixos aqui, não conseguiu superar, ok? E a gente tem esse movimento. A gente teve a perda de uma LTA, tá fazendo um recuo aqui a esse fundinho e fazendo isso. Então aqui a gente tem uma sinalização de venda. Eu acho que é esses dois pontos que o mercado está mostrando que a gente tem que ficar esperto. Manter as posições e realizar, e não em uma entrada nesse momento. Aonde que eu faço algumas entradas? Quando o Ibovespa der um respiro, acredito eu. Né? Recuar as médias mais curtas, né? Uma média de 8, recuar a essas regiões aqui de suporte, que anteriormente era uma resistência. E é basicamente isso. Esse é o nosso panorama do mercado de hoje, tá, pessoal? Comentei aí um pouco sobre o Ibovespa, comentei também sobre algumas ações. E fica aqui então minha dúvida que eu levo para vocês, né? Se vocês querem que eu traga um panorama, mais algum assunto específico para a gente abordar no vídeo, ou vocês acham que somente o panorama e ao longo do tempo a gente ir comentando, a gente ir tirando alguns insights do que a gente vai vendo ali no mercado está legal para vocês, é o que vocês querem ver? Então deixa aí nos comentários o que você acha, tá? E é basicamente isso. Se você não for inscrito no canal, já aproveita para se inscrever. Deixa um joinha também, que isso ajuda bastante. E eu vou ficando por aqui. Vejo vocês quarta-feira, às 4 horas. Então, toda segunda, quarta e sexta, 4 horas da tarde, a gente vai ter esse vídeo de panorama, tá? Então, um grande abraço e até mais.